Boa noite, bom dia, boa tarde. Roda a vinheta. Boa. Então vamos começar. Pessoal, bem-vindos de volta ao episódio 14. É isso mesmo? Não, ao episódio 15 do ZebraCast. A partir de agora a gente entra na regra 9, que é uma regra grande pra caramba, complicada pra caramba, tem uns artigos bem complicadinhos, tem regra nova pra gente ler e entender. Regra 9, seção 1. Obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos pela presença aqui na gravação. Todo mundo preparado aí para os próximos dias de regra 9 e 10? Bora lá, vamos lá. Boa noite. Bora. Termina isso logo. Terminar com isso logo. Começando então, regra 9, conduta dos jogadores e outros sujeitos às regras. Seção 1, faltas pessoais. E aí ele começa a seção 1 com um enunciado de penalidade logo, que é já para avisar para todo mundo que os próximos artigos todos caem sob essas penalidades aqui. Então, seção 1 diz: todas as faltas nessa seção, a menos que registrado de outra forma, e quaisquer outros atos de violência desnecessária são faltas pessoais. Para faltas pessoais ostensivas que exigem revisão por parte da organização da competição, vamos ver a regra 9.6 quando chegar lá na frente. Exceto quando especificado de outra forma, as penalidades para todas as faltas pessoais são como o seguinte: falta pessoal, 15 jardas. Para faltas em bola morta, 15 jardas do próximo ponto. Primeira descida automática para faltas do time B, se não estiver em conflito com outras regras. Penalidades por faltas pessoais em bola viva do time A atrás da zona neutra são aplicadas do ponto anterior, ou safety se a falta em bola viva ocorrer atrás da linha de gol do time A. Ofensores ostensivos devem ser desclassificados. Para faltas do time A durante jogadas de free kick ou chute da scrimmage, a aplicação pode ser do ponto anterior ou do ponto onde a subsequente bola morta pertence ao time B, exceto jogadas de field goal. Para faltas pessoais do time B, durante uma jogada de passe para frente legal, a aplicação é do fim da última corrida, quando ela terminar além da zona neutra e não houver troca de posse de time durante a descida. Se o passe for incompleto ou interceptado, ou se houver troca de posse de time durante a descida, a aplicação é do ponto anterior. Então aí já de cara, a descrição de penalidade para falta pessoal é um negócio com várias possibilidades, várias variáveis, várias instruções diferentes, mas o básico é isso, 15 jardas. 15 jardas da onde? 15 jardas, aplicação 13 e 1, a gente vai ver quando chegar lá na regra 10. Aí tem os específicos. Quando a falta pessoal é em bola morta, ela vai ser aplicada do próximo ponto. As faltas pessoais do time B, elas têm primeira descida automática, a menos que primeira descida automática esteja em conflito com outras regras. Penalidades para falta em bola viva do time A atrás da zona neutra são sempre aplicadas do ponto anterior. Isso o 3 e 1 também dá conta disso. E quando elas acontecerem dentro da endzone do time A, safety. Para as faltas do time A durante free kick ou chute de scrimmage, a aplicação é como a gente viu lá na regra 6, ou do ponto anterior ou do ponto onde a subsequente bola morta pertence ao time B. Ele diz exceto jogadas de field goal, porque tem as aplicações específicas para essas situações. E para faltas pessoais do time B em jogada de passe para frente legal, a aplicação é do fim da última corrida, quando não tiver troca de posse e essa corrida terminar além da zona neutra. Se tiver troca de posse ou o passe for incompleto ou alguma coisa do gênero, a aplicação é do ponto anterior. Assim se aplicam as penalidades por falta pessoal, e daqui para frente a gente vai ler os artigos relativos a cada falta que entra na categoria de falta pessoal. Artigo 1. Faltas ostensivas. Antes do jogo, durante o jogo e entre períodos, todas as faltas ostensivas exigem desclassificação. Faltas pessoais com desclassificação do time B exigem uma primeira descida se não estiver em conflito com outras regras. Ele abre esse artigo aqui só para complementar o que ele já falou na descrição da penalidade, lembrando que faltas ostensivas, o que é falta ostensiva está descrito lá na regra 2, e também tem a seção 9.6 aqui que vai falar sobre o assunto. Artigo 2, letra A. Ninguém sujeito às regras deve bater em um adversário com o joelho, bater no capacete de um adversário, incluindo a face mask, pescoço, rosto ou qualquer outra parte do corpo com o braço esticado, cotovelos, mãos fechadas, palma, punho ou lateral, ou parte de trás ou qualquer outra parte da mão aberta, ou atingir os olhos de um adversário. Letra B. Ninguém sujeito às regras deve bater em um adversário com seu pé ou qualquer parte da sua perna abaixo do joelho. Letra C. Não deve haver tripping. Tripping é usar intencionalmente a parte baixa da perna ou pé para obstruir um adversário abaixo de seus joelhos.
Aí já começa abrindo com 3 ARs. AR912, um jogador da defesa estica seu pé e faz um tripping em um adversário. O adversário é um wide receiver correndo uma rota de passe ou o adversário é um carregador da bola. Em ambas as situações, falta pessoal por tripping, penalidade de 15 jardas, primeira descida automática. Número 2, A1, um carregador da bola bate no tackler B6 com seu braço esticado um pouco antes de receber o tackle. Falta pessoal, penalidade de 15 jardas aplicada do ponto anterior se a falta ocorrer atrás da zona neutra. Desclassificação se a falta for ostensiva, safety se a falta ocorrer atrás da linha de gol do time A. Então só pra gente ficar ligado, ele fala em bate no tackler, ele não tá só dizendo estica o braço para se proteger, ele tá dizendo dá uma pancada no adversário. Número 3, A11 completa um passe para frente para A88 no campo de jogo. Durante a jogada, o defensive end B88 toma uma flag por falta pessoal contra um adversário. A penalidade de 15 jardas é aplicada do ponto onde A88 é derrubado. Aqui ele está só dando um exemplo de aplicação de penalidade por falta pessoal em jogada de passe para frente legal. Então esse artigo fala sobre faltas de batida, na verdade é bater um adversário, né, batida, e tripping, que é a tradicional rasteira. Lembrando que tripping para acontecer tem que ser abaixo do joelho do adversário, que se for esticar a perna para bater acima do joelho, pode entrar na categoria de bater, né, no adversário, que também é a mesma falta, mas enfim. Artigo 3, aí a gente entra nas coisas mais complicadas e mais, digamos, agressivas da regra. Artigo 3, mirar e fazer contato violento usando o topo do capacete. Nenhum jogador deve mirar e fazer contato violento com o adversário usando o topo do seu capacete. O topo do capacete é a parte do capacete logo acima do topo da face mask. Essa falta exige que haja pelo menos um dos indicadores de mirar que a gente leu lá na regra 2.35 e quando em dúvida é falta. A R913, o passador está na tackle box procurando um recebedor livre. Antes ou assim que ele lança a bola, ele é atingido pelo lado, nas costelas, na coxa ou no joelho por um adversário, por B79, que mergulha para frente e lidera o contato com o topo do seu capacete. É falta de B79 por mirar seu adversário e fazer contato violento usando o topo do seu capacete. 15 jardas, primeira descida, e o B79 está desclassificado automaticamente. A gente vai ler a penalidade para o artigo 3 e 4 já. Especifica que tem desclassificação. Artigo 4. Mirar e fazer contato violento com a área da cabeça ou do pescoço de um jogador indefeso. Nenhum jogador deve mirar e fazer contato violento com a área da cabeça ou do pescoço de um adversário indefeso com capacete, braço, mãos, punho, cotovelo ou ombro. Essa falta exige que haja pelo menos um dos indicadores de mirar, lá da regra 2.35, e quando em dúvida é falta. Penalidade, tanto por 913 quanto por 914, penalidade por mirar e fazer contato violento, é uma falta ostensiva. Além da penalidade de 15 jardas, desclassificação automática. A penalidade de 15 jardas não é aplicada se o juiz do replay reverter a desclassificação, coisa que na nossa realidade aqui não existe. Então, só para ficar claro, ele diz que mirar e fazer contato violento, tanto usando o topo do capacete ou fazendo contato violento com a área da cabeça ou do pescoço de um jogador indefeso, por definição é falta ostensiva. Então, se você marca a falta por mirar, você está marcando uma falta ostensiva e vai desclassificar o jogador que cometeu a falta. A R914, o recebedor A83 acabou de saltar e recebeu um passe para frente. Quando ele está prestes a recuperar seu equilíbrio, o adversário B45 se joga e atinge ele acima da área dos ombros com seu capacete ou com seu ombro. Falta de B45 por mirar e fazer contato violento com o adversário indefeso acima dos ombros. 15 jardas, primeira descida, B45 está desclassificado automaticamente. Número 2. Quando o carregador da bola A20 faz um sweep por fora do último jogador de linha de scrimmage e inicia o avanço, ele abaixa sua cabeça e entra em contato com o defensive end B89 que está tentando derrubá-lo. Os jogadores encontram capacete contra capacete. Sem falta nessa jogada, nem o A20 nem o B89 são jogadores indefesos e nenhum dos dois mirou seu adversário no sentido da regra 913. Então aí já deixando claro que pela filosofia da regra, carregadores da bola não podem cometer falta por 913. Número 3. A 44 está cobrindo o kickoff que abre o segundo tempo. Enquanto ele está correndo na jarda B45, o B66 mira e se arremessa nele pelo lado, fazendo um bloqueio cego. O B66 inicia o contato com seu braço no pescoço ou no ombro de A44. Na primeira situação, que foi no pescoço, o contato, falta de B66
por bloqueio cego com mirar um jogador indefeso e fazer contato violento na área da cabeça ou do pescoço, 15 jardas, e o B66 está desclassificado automaticamente. Na segunda situação, que o contato foi no ombro, essa é uma falta por bloqueio cego, mas não é falta por mirar. Apesar de A44 ser um jogador indefeso, o contato de B66 não é na área da cabeça ou do pescoço. Então ele já está aqui dando uma adiantada no assunto de bloqueio cego ilegal, mas ele basicamente está mostrando com essa letra B, com essa segunda situação, que você pode fazer um contato violento num jogador indefeso, contanto que seja abaixo da área do pescoço ou da cabeça. Se vai ser outra falta ou não, como no caso dessa situação aqui, é falta por bloqueio cego também, isso depende de outras circunstâncias. Número 4. A12, que normalmente joga de quarterback, está alinhado como wide receiver no backfield. A33 está 5 jardas atrás do snapper em formação shotgun. O passe de A33 para A12 é interceptado. Durante o retorno da interceptação, o B55 mira e se joga em A33, atingindo na lateral do capacete. Falta de B55 por mirar e fazer contato violento com a cabeça de um jogador indefeso. Para propósitos da regra 2.27.14, A33 é um jogador indefeso, já que fez o papel de quarterback nessa descida. Número 5. O end A81 está bem aberto à esquerda da formação, fora do defensive end B89. Em um sweep na direção de B89, ele se move para sua esquerda, concentrado no carregador da bola, perdendo de vista um adversário, o número 81. Esse adversário, o número 81, então corta para dentro de campo, mira e se joga no B89, fazendo contato violento com seu braço no pescoço do 89. Falta por mirar sobre a regra 914. Penalidade de 15 jardas, B89 é um jogador indefeso porque foi submetido a um bloqueio cego. Número 6, carregador da bola A33 ganhou várias jardas e está sob o controle de 2 defensores. Seu avanço foi parado, mas a bola não foi declarada morta. O linebacker B55 vem, abaixa e se joga para frente, atingindo o braço dele, do 55, na lateral do capacete de A33. Falta por mirar de B55, penalidade de 15 jardas e ele está desclassificado automaticamente. A A33 é um jogador indefeso porque estava sob controle dos adversários e seu avanço tinha sido parado. Está lá na lista dos jogadores indefesos na regra 2.27.14. 7. Em um retorno de punch, B44 faz launching, se joga em A66 do ponto cego e atinge seu ombro, no adversário. A força do contato é na lateral de A66, abaixo do ombro. Falta por bloqueio cego ilegal. Eu coloquei ela em vermelho para dizer que ela só tem no nosso livro como a AR7. Na sequência, então, a gente tem o artigo 5, que fala sobre clipping. Aí lembrando que a gente já definiu clipping lá na regra 2, seção 5, e aí o artigo 5 diz: não deve haver clipping. É muito bom, né? Sensacional. Exceções: jogadores de ataque que estejam na linha de scrimmage no momento do snap dentro da zona de bloqueio livre podem fazer clipping legalmente dentro da zona de bloqueio livre, sujeito às seguintes restrições. Um jogador dentro da zona de bloqueio livre não pode bloquear um adversário com a força do contato inicial por trás e nos ou abaixo do joelho. Então só pode clipping na zona de bloqueio livre, na coxa. No joelho ou abaixo não pode. Um jogador de linha na linha de scrimmage dentro da zona de bloqueio livre não pode deixar a zona e voltar para fazer clipping legal. Deixou a zona, não tem mais a possibilidade de fazer clipping legal. Nenhum jogador deve violar a regra 9.1.6, que é de bloqueio abaixo da cintura, que a gente vai chegar lá em breve. E só como nota, a zona de bloqueio livre se desintegra quando a bola deixa essa zona. E aí lá na regra 3.6 a gente definiu o que é a zona de bloqueio livre. É uma zona que vai 3 jardas para trás da zona neutra, que significa que a bola deixa essa zona com uma certa rapidez. 2. Nas exceções também. Quando um jogador virar as costas para um possível bloqueador que esteja comprometido com a intenção e direção ou movimento, nesse caso pode haver clipping. 3. Quando um jogador tenta alcançar um corredor ou tenta legalmente recuperar ou receber um fumble, passo para trás, chute ou um passo para frente tocado, ele pode empurrar um adversário abaixo da cintura na altura das nádegas. Abaixo disso não pode. 4. Quando um jogador elegível atrás da zona neutra empurra um adversário abaixo da cintura na altura das nádegas para alcançar um passo para frente, isso também pode acontecer, e é permitido clipping contra o corredor, contra quem estiver com a bola ou quem estiver simulando estar com a bola. Se você não sabe o que é clipping, clipping é bloqueio abaixo da cintura pelas costas. Resumidamente, na definição lá na regra 2, seção 5, está mais bem definido. Artigo 6, aí sim vamos falar sobre bloqueios abaixo da cintura.
E essa regra, cada vez que ela é mexida, ela fica um pouco mais simples, um pouco mais restritiva, também me parece a caminho de eliminar bloqueios abaixo da cintura de boa parte do jogo. Letra A, time A antes de uma troca de posse de times. Essa é a situação. Vamos falar sobre bloqueios abaixo da cintura do time A antes de troca de posse de times. Homens de linha, com posição inicial completamente dentro da tackle box, podem bloquear legalmente abaixo da cintura dentro da tackle box ou da zona de bloqueio livre até que a bola deixe a tackle box. Todos os outros jogadores do time A somente podem bloquear abaixo da cintura se a força do contato inicial do bloqueio for diretamente pela frente do adversário. Diretamente pela frente significa que o bloqueio vem de uma área, como num relógio, entre 10 horas e 2 horas, à frente da área de foco do jogador sendo bloqueado. Então a gente pega aí o jogador que vai ser bloqueado, imagina a área onde ele está focando, pega isso como o centro e abre um cone que vai, como se fosse num relógio, de 10 horas às 2 horas. Nessa área é por onde ele pode ser bloqueado diretamente pela frente, abaixo da cintura. Fora dessa área, não pode, a não ser que o jogador que esteja bloqueando seja um homem de linha com posição inicial completamente dentro da tackle box e esteja dentro da tackle box e a bola esteja dentro da tackle box. Até porque se a bola deixou a tackle box, ela deixa de existir. Exceções. Jogadores do time A não podem bloquear abaixo da cintura quando o bloqueio for feito 5 jardas ou mais além da zona neutra. Então, passou os 5 jardas além da zona neutra, bloqueio abaixo da cintura está proibido. 2. Jogadores fora da tackle box no momento do snap ou a qualquer momento depois do snap ou que estejam em motion no momento do snap não podem bloquear abaixo da cintura em direção à posição inicial da bola no snap. Bloquear para dentro de campo. É o crackback, basicamente falando em termos de quem joga e quem treina futebol americano, é o crackback. O crackback não pode ser feito abaixo da cintura por jogadores que estejam fora da tackle box no momento do snap, ou que estejam fora da tackle box a qualquer momento depois do snap, ou que estivessem em motion. Esses não podem bloquear abaixo da cintura para dentro do campo, em direção à posição original da bola no momento do snap. E uma vez que a bola tenha deixado a tackle box, um jogador não pode bloquear abaixo da cintura em direção à sua própria linha de fundo. Essa restrição só começa a funcionar a partir do momento em que a bola deixa a tackle box. Então vamos lá, vamos tentar dar uma destrinchada melhor nisso. Quem pode bloquear abaixo da cintura de lado ou de frente? Só os jogadores de linha cujas posições iniciais sejam completamente dentro da tackle box no momento do snap. Só esses jogadores podem bloquear abaixo da cintura pela frente ou pela lateral. E eles só podem fazer esse bloqueio enquanto estiverem dentro da tackle box. Eles não podem ter saído da tackle box e voltar. E enquanto a bola estiver dentro da tackle box. Todos os outros jogadores que não sejam os homens de linha dentro da tackle box, todos os outros jogadores só podem bloquear abaixo da cintura diretamente pela frente, entre 10 e 2 horas. Essa é a regra básica. Além disso, os jogadores do time A não podem bloquear abaixo da cintura quando eles estiverem a mais de 5 jardas além da zona neutra. Os jogadores do time A que estiverem fora da tackle box no momento do snap, ou que estejam em motion, não podem bloquear abaixo da cintura em direção ao meio do campo. Na verdade, como diz a regra, em direção à posição inicial da bola no snap, ou seja, ao meio do campo. E os jogadores do time A não podem bloquear abaixo da cintura em direção à sua própria linha de fundo a partir do momento em que a bola tiver deixado a tackle box. Não é a coisa mais simples do mundo de se falar, por isso que existem vídeos mostrando, exemplos de bloqueio abaixo da cintura. Se não me engano, lá no nosso canal tem um vídeo da CFO traduzido disso, se não tiver sido tirado do ar ainda por questões de direito de imagem. Seguindo, letra B, agora a gente vai falar dos bloqueios abaixo da cintura do time B antes de uma troca de posse de times. A menos que, conforme os parágrafos 2 e 3 abaixo, os jogadores do time B podem bloquear abaixo da cintura apenas dentro de uma área definida por linhas paralelas às linhas de gol, 5 jardas atrás e além da zona neutra e estendidas até as laterais. Os jogadores do time B têm uma área de 10 jardas para bloquear abaixo da cintura, 5 jardas atrás e 5 jardas além da zona neutra, de uma lateral a outra. É a única zona na qual eles podem bloquear abaixo da cintura. E para ser legal, esse bloqueio deve ser diretamente pela frente. Essa é uma restrição que não tinha escrita tão claramente assim na regra, mas sempre foi desse jeito, só que ela agora está escrita explicitamente na regra. Tem que ser diretamente pela frente, cumprindo os mesmos requisitos lá de 10 às 2 horas.
O bloqueio abaixo da cintura de jogadores do time B fora dessa área é ilegal, exceto contra o carregador da bola. Então pode-se bloquear abaixo da cintura um carregador da bola, né? Obviamente, até porque o intuito é derrubar ele. Aí o parágrafo 2 abaixo. Jogadores do time B não podem bloquear abaixo da cintura um adversário que esteja em posição de receber um passe para trás. E jogadores do time B não podem bloquear abaixo da cintura um elegível do time A além da zona neutra, a menos que seja numa tentativa de alcançar a bola ou um carregador da bola. E essa proibição termina quando um passe para frente legal não é mais possível pela regra. Entendido? Então, os jogadores do time B, eles têm uma zona de 10 jardas, 5 jardas atrás e 5 jardas à frente da zona neutra, de uma lateral à outra. Esse retângulo é a zona onde jogadores do time B podem fazer bloqueio abaixo da cintura, que tem que ser diretamente pela frente, não pode ser contra um adversário que esteja em posição de receber um passe para trás e não pode ser contra um elegível do time A além da zona neutra, a menos que o jogador do time B esteja tentando alcançar a bola ou o carregador da bola. E essa proibição de bloqueio contra o elegível termina quando um passe para frente não é mais possível pela regra. Quando é que um passe para frente não é mais possível pela regra? Por exemplo, quando a bola cruzou a zona neutra. Ou digamos que já tenha acontecido um passe para frente que não cruzou a zona neutra, não pode acontecer um segundo passe para frente. Nesse momento não é mais possível pela regra um passe para frente legal. E aí a restrição a bloquear jogadores elegíveis além da zona neutra deixa de existir. Letra C. Bloqueio abaixo da cintura em chutes durante uma descida na qual haja um free kick ou um chute de scrimmage. Bloqueio abaixo da cintura por qualquer jogador é ilegal, exceto contra o carregador da bola. Letra D. Depois de qualquer troca de posse de time, bloqueio abaixo da cintura por qualquer jogador é ilegal, exceto contra o carregador da bola. Letra E. Clipping. Nenhum jogador deve violar a regra 915 sobre clipping que a gente acabou de ler. AR 916 também é um monte de AR, 14 AR. 1. A1, um end está posicionado 11 jardas à esquerda do center no momento do snap, ou seja, fora da tackle box. B2 está entre a posição original de A1 e a lateral, ou seja, mais para fora de A1. A1 bloqueia o B2 para o lado oposto à posição original da bola no snap, ou seja, em direção, por exemplo, à lateral. O bloqueio de A1 é abaixo da cintura e diretamente em frente de B2 e menos de 5 jardas além da scrimmage. Esse bloqueio é legal porque foi diretamente de frente e a menos de 5 jardas à frente da scrimmage. Lembrando que a gente sabe aí que o A1 estava fora da tackle box porque ele diz aqui no enunciado que ele estava a 11 jardas à esquerda do center, né? A definição de tackle box é 5 jardas para cada lado do homem do centro da linha de scrimmage do ataque, ou seja, o center, o cara que está no centro. 2. Quarterback A1 é obrigado a correr para fora do pocket, deixando a tackle box. Ele vira e corre para o outro lado do campo, ou seja, ele inverte o jogo. Ele estava correndo para a direita, por exemplo, e aí ele sai da tackle box, vê que não vai dar certo, vira e começa a correr para a esquerda. A2, que era um wide receiver posicionado a 12 jardas à esquerda do center, avança no campo e depois retorna para dentro da zona neutra. O A2 bloqueia o B2 abaixo da cintura, claramente pelo lado. Isso é um bloqueio ilegal abaixo da cintura porque não foi feito de frente, penalidade de 15 jardas. Ele só poderia ser feito de lado se a bola não tivesse deixado a tackle box, mas o quarterback, quando ele corre, ele sai da tackle box, aí a tackle box deixa de existir e a partir desse momento ninguém pode bloquear abaixo da cintura pela lateral mais, só de frente. 3. Em uma jogada de option de passe ou corrida, o wide receiver A2 está no snap, 12 jardas à direita do center. Ele avança no campo e depois volta em direção à zona neutra. A bola tinha deixado a tackle box quando o A2 bloqueia o B2 dentro da região de 10 a 2 horas e um pouco em direção à linha de gol do time A. O bloqueio é ilegal abaixo da cintura porque mesmo que ele tenha sido diretamente de frente, né, ele foi feito em direção à linha de fundo do time A, como lá a regra proíbe lá. Depois que a bola deixa a tackle box, ou depois que a tackle box deixa de existir, né, no caso, nenhum jogador do time A pode bloquear abaixo da cintura em direção à linha de fundo do time A. E foi isso que ele fez aqui nessa número 3. 4. No snap, o A82 está posicionado na linha de scrimmage a 10 jardas do center, de novo fora da tackle box, do lado direito da formação. O back A31 está aberto e posicionado à esquerda da formação. Ele corre um reverse para a direita depois de receber a bola de um companheiro. Enquanto a jogada se desenvolve, o A2 bloqueia o linebacker B62 em direção à linha que passa pela posição original da bola. O bloqueio de A82 é abaixo da cintura e de frente, claramente dentro da zona 10 e 2 horas, e ele ocorre
a menos de 5 jardas da scrimmage ou a mais de 5 jardas da scrimmage. Tanto na primeira situação, menos de 5 jardas, quanto na segunda, mais de 5 jardas da linha de scrimmage, o bloqueio é um crackback ilegal. É um bloqueio abaixo da cintura, diretamente em direção à linha que passa pela posição original da bola no momento do snap. Então isso não pode acontecer, é ilegal, penalidade de 15 jardas. 5. Back A41 está estacionário no snap diretamente atrás do tackle da direita em uma formação equilibrada. O quarterback entrega a bola para o back A22 que corre para frente e o A41, aquele back que a gente falou, bloqueia um adversário que está entrando no backfield do ataque para tentar alcançar o corredor na linha de scrimmage. O bloqueio é abaixo da cintura e claramente de lado. E esse é um bloqueio ilegal porque o A41 é um back e o bloqueio não é pela frente. Lembra lá que a restrição diz que só os homens de linha que estiverem no momento do snap totalmente dentro da tackle box podem bloquear abaixo da cintura pela lateral. Nesse caso, o back A41, ele é um back, ele não pode bloquear pela lateral. 6. Defensive end B88 bloqueia abaixo da cintura o tackle A75, 1 jarda além da linha de scrimmage. O bloqueio é diretamente pela frente ou na lateral do adversário. Na primeira situação, que o bloqueio é diretamente pela frente, é um bloqueio legal, exatamente porque ele é diretamente pela frente e acontece dentro daquela zona de 10 jardas, 5 para frente, 5 para trás da linha de scrimmage. Na segunda situação, o bloqueio é lateral e ele é falta por bloqueio abaixo da cintura porque ele não é diretamente pela frente. Defesa não pode bloquear pela lateral. 7. O back A22 está estacionário dentro da tackle box no snap. Depois do snap ele avança entre o tackle e o guard do seu lado, cruza para a secundária do time B e bloqueia abaixo da cintura o linebacker B55. Na primeira situação a menos de 5 jardas, na segunda situação a mais de 5 jardas. O contato é na coxa de B55 e pela lateral e em direção à endzone do time B. Tanto em A quanto em B, tanto a menos de 5 jardas quanto a mais de 5 jardas, não importa. O bloqueio é ilegal abaixo da cintura porque a posição inicial de A22 não é na linha dentro da tackle box. De novo, ele é um back, então ele não pode bloquear abaixo da cintura pela lateral, só pode diretamente de frente. 8. Terceira para 7 em A30, a bola está na hash mark da esquerda. O back A22 está aberto completamente fora da moldura do tackle da esquerda e o B44 abre para cobrir esse jogador. O handoff vai para um A44 que faz um sweep pelo lado direito e enquanto a jogada se desenvolve, o B40 segue a jogada procurando o carregador e na jarda A40, ou seja, 10 jardas além da linha de scrimmage e além da hash mark da direita, o A22 ultrapassa o B40 e bloqueia ele abaixo da cintura claramente pela frente. O bloqueio é na direção da linha de fundo do time B e um pouco em direção à lateral da direita. O A44 é derrubado na jarda B45. Esse bloqueio é ilegal abaixo da cintura porque mesmo que ele seja pela frente e que seja em direção à linha de gol do time B e que seja em direção à lateral e não ao meio do campo, é um bloqueio abaixo da cintura que acontece mais de 5 jardas além da zona neutra. 9. Primeira para 10 em A40, A12 recebe o snap e inicia um sweep para sua direita. O guard A66 faz um pull e lidera a jogada. Enquanto a jogada se desenvolve, o linebacker bloqueia o guard pela frente, na sua coxa, na jarda A44 e na segunda situação, lateralmente na coxa, na jarda A44. O quarterback, o A12, ele é forçado para fora de campo na jarda A48. Na primeira situação, que o bloqueio é pela frente na jarda A44, não tem falta, porque o bloqueio de B55 abaixo da cintura ocorre a menos de 5 jardas além da zona neutra, e ele é diretamente pela frente, bloqueio legal. Na segunda é um bloqueio abaixo da cintura ilegal, porque ele é lateral, a defesa não pode bloquear abaixo da cintura pela lateral. 10. No snap, o tight end está alinhado a 6 jardas do center, 1 jarda fora da tackle box. Antes da bola deixar a tackle box, esse A85, esse tight end, bloqueia o B77 abaixo da cintura e de lado. Esse bloqueio é ilegal, o A85 está fora da tackle box no snap, ele não pode bloquear abaixo da cintura pelo lado, somente dentro da área de 10 às 2 horas do foco do jogador que está sendo bloqueado, penalidade de 15 jardas. 11. Primeira para 10 em A45, o guard A66 está perto do center. Imediatamente depois do snap, o A66 bloqueia o nose guard na jarda A46 ou o linebacker na jarda A49. Em ambos os casos, o bloqueio é abaixo da cintura e de lado. Na primeira situação que ele bloqueou o nose guard na jarda A46, 1 jarda além da linha de scrimmage, o bloqueio é legal porque o A66 ainda está na zona de bloqueio livre. Ele ainda pode bloquear abaixo da cintura pela lateral. Na segunda situação, que ele bloqueia a 4 jardas além da linha de scrimmage, a falta é por bloqueio ilegal abaixo da cintura,
porque o A66 saiu da tackle box e da zona de bloqueio livre e foi para o segundo nível fazer o bloqueio. Para ser legal, esse bloqueio precisa ser de frente na região de 10 a 2 horas. 12, primeira para 10 em A25, A75 está liderando o carregador da bola numa corrida e o linebacker B55 faz um bloqueio nesse cara que está liderando pela frente abaixo da cintura, na jarda A32 ou na jarda A28. Na primeira situação, o bloqueio é ilegal abaixo da cintura porque ele foi feito pelo jogador de defesa 7 jardas além da linha de scrimmage. Na segunda situação, o bloqueio é legal porque ele foi feito só 3 jardas além da linha de scrimmage. Lembrando que a defesa tem uma zona de 5 jardas para frente e 5 jardas para trás da scrimmage para fazer o bloqueio abaixo da cintura pela frente legalmente. 13, primeira para 10 em A25. A87 está correndo uma rota enquanto o quarterback segura a bola. O linebacker B55 bloqueia esse A87 pela frente abaixo da cintura na jarda A32 ou na jarda A28. O bloqueio é ilegal abaixo da cintura em ambos os casos, porque o A87 é um recebedor elegível e um passe para frente ainda é possível. Então a defesa não pode bloquear abaixo da cintura um recebedor elegível, enquanto um passe para frente ainda é possível por regra. E 14, terceira para 6, em A34, o time A não está em formação de chute de scrimmage, o quarterback A6 recebe o snap, recua e faz um punch. O linebacker B55 bloqueia um adversário pela frente, abaixo da cintura na linha de scrimmage, depois do chute acontecer. Aí a arbitragem diz, sem falta, não era óbvio para o time B que o chute aconteceria, já que era terceira descida e o time A não estava em formação de chute de scrimmage. Essa R vai de encontro com o que eu acreditava. Eu acreditava que a letra C da regra dizia durante um down no qual há um free kick ou chute de scrimmage bloqueia abaixo da cintura por qualquer jogador é ilegal. Eu acreditava que essa regra era retroativa. Eu também. Não é pela R, como não é uma formação de chute de scrimmage e não é óbvio que um chute seria tentado, não tem falta por bloqueio abaixo da cintura nesse caso. Tem que ficar claro então que vai ter um chute, tem que ser óbvio. Ou tem que ficar óbvio para todo mundo que o chute aconteceu, né? No caso de bloqueios abaixo da cintura, bem depois do chute acontecer, eu acho que o espírito da regra é que seja falta. Tem em algum lugar isso dizendo? Não. Não tem, né? Não tem. Aqui nessa regra só diz que durante um down no qual há um free kick ou chute de scrimmage, bloqueio abaixo da cintura, por qualquer jogador é legal, exceto contra o carregador da bola. E só diz isso. E eu achava que isso era retroativo, não é, então... O que significa que time B... Não, mas é uma situação de field goal. É óbvio que um chute vai ser tentado. Ele só diz em situação de chute surpresa aqui mesmo. E até porque o bloqueio foi feito depois do chute ainda nesse caso. Pois ainda diz isso. Se fosse no antes, ou se ele escrevesse que foi logo depois, alguma coisa assim, sabe? Mas ele logo não escreve depois isso. do chute. Imaginei que fosse logo depois. Deixa eu ver se diz no inglês. Momento conferindo o original. Amiguinho, sempre que você for fazer uma tradução, confira o original para ver se você não errou. Logo depois, não, after. Antes. Não? Antes. 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 Tá. Olha aí. Então em inglês tá before, é isso? Isso. Aí você confundiu com after. Eu não sei o que esse cara que traduz a regra tá fazendo. Foi traduzido 188 partes, perdoa. Vamos ler de novo então. Pelo menos ali daquela parte. O linebacker B55 bloqueia um adversário pela frente, abaixo da cintura, na linha de scrimmage, antes do chute acontecer. Sem falta nesse caso, porque não era óbvio para o time B que o chute aconteceria, já que era a terceira descida e o time A não estava em formação de chute de scrimmage. Continua sendo... Contrária à regra, né? Contrário ao que eu imaginava, que essa falta se aplicaria retroativamente. Mas tudo bem, eu já entendi melhor o espírito, assim. Não era óbvio que um chute ia acontecer e o cara bloqueia abaixo da cintura numa jogada em que ninguém tá esperando que um chute vai acontecer. Não dá pra marcar falta nesse cara porque ele fez um negócio errado, porque senão seria fácil ganhar essa falta, né, também. Isso que eu ia falar, a referência de falta é o posicionamento, não o snap. Caso tenha um posicionamento de field goal ou de punch mais óbvio, daí já não pode acontecer esse bloqueio mesmo sem o chute. Isso. Acredito eu. Não pode acontecer esse bloqueio antes do chute. Sim, antes do chute, exato. Só pra deixar claro aqui, cara. Primeiro frangaço do Valdir Pérez. É muito ruim esse. Só deixa mais claro então, diz que tu tá assistindo aí Brasil e União Soviética da Copa de 82. Isso. Desculpe aos São Paulinos, mas o Valdir Pérez era uma merda.
Artigo 7. Late hit e ações fora de campo. Letra A. É proibido o empilhamento, cair sobre ou jogar o corpo sobre um adversário após a bola se tornar morta. Cair, jogar um corpo sobre o adversário após a morta. Se você tirar a bola aqui, vira assassinato aqui. Jogar um corpo ao invés de jogar o corpo, né? Não pode jogar um corpo. Um corpo. Tá que pariu, jogar um corpo. Se for vivo, pode, então. Letra B. Nenhum adversário deve dar tackle ou bloquear o corredor quando ele estiver claramente fora de campo ou jogá-lo no chão após a bola se tornar morta. Letra C. É ilegal qualquer jogador que esteja claramente fora de campo iniciar um bloqueio contra um adversário que esteja fora de campo. O ponto da falta é o ponto na lateral mais perto de onde o contato acontecer. A R917. 1. Após a bola morta, um jogador se joga sobre um adversário no chão. Falta pessoal, penalidade de 15 yardas do próximo ponto e primeira descida se a falta for de um jogador do time B e não tiver em conflito com outras regras. Empilhamento aplica-se ao carregador da bola ou qualquer outro adversário que esteja prostrado quando a bola se torna morta. Número 2. Em um sweep para a lateral, o linebacker B55 sai de campo para evitar um bloqueio. O guarde A66 está liderando a jogada e assim que ele pisa na lateral com seu pé da frente, ele usa o ombro para fazer um contato pela frente na cintura do B55 que continua fora de campo. O bloqueio é legal. A A66 não tinha os dois pés fora de campo, então não estava claramente fora de campo, como diz a letra C. Artigo 8. Faltas de capacete e face mask. Nenhum jogador deve fazer contato contínuo com o rosto, capacete, incluindo face mask, ou pescoço de um adversário usando mãos ou braços. Exceção pelo ou contra o corredor. O corredor pode fazer contato contínuo com o capacete ou rosto ou pescoço de um adversário usando mãos ou braços. Mas fora ele, nenhum outro jogador pode. Letra B. Nenhum jogador deve agarrar e então torcer, virar ou puxar a face mask, presilha de queixo ou qualquer abertura do capacete de um adversário. Não é falta se a face mask, presilha de queixo ou abertura do capacete não for agarrada e então torcida, virada ou puxada. E quando em dúvida, é falta. Artigo 9. Violência ao passador. Um artigo pentelho, longo e de proteção. Quem gosta dessas regras de violência ao passador é o tailandês, que não está aqui para reclamar. Sim, ele adora essas proteções ao passador. Essa proteção, quem gosta é o QB, nem o tailandês, só quem gosta são os QBs. Não, é o contrário, ele odeia qualquer falta de proteção ao quarterback. É só quem gosta do quarterback. Mas quando o QB do seu time é quem é, ou é quem era, você tem que deixar que bata mesmo. De novo isso, o cara não tá nem aqui pra se defender. Vai falar no Flaco de novo? Que não é mais o quarterback do time dele. Pobre Flaco. Ele vai dizer que é o outro carinha lá que a gente nem sabe. É o Waterboy. Que é melhor que o Flaco, né? Vamos ver se esse ano, se tiver temporada, a gente descobre se ele é melhor ou não. Artigo 9. Letra A. Nenhum jogador de defesa deve violentar, muito bom, né? Desnecessariamente um passador. Como é que eu traduzo isso melhor, hein? Violentar desnecessariamente tá feio. Cara, bota no gerúndio, estar violentando. Você não gosta de gerúndio? Muito bom. Como é que eu traduzo rough? Rough é usar de violência. Tá bom. É que você quis traduzir numa palavra só, né? Pois é. Mas não tem como, fica muito, muito ruim violentar. Não. Sei lá, fazer contato violento? É usar de violência necessária. Nenhum jogador de defesa deve usar violência desnecessária contra um passador. Né? Feio, mas eficaz. Nenhum jogador de defesa deve usar violência desnecessária contra um passador para frente quando é óbvio que a bola foi lançada. Ações ilegais incluem, mas não se restringem a faltas por mirar, conforme 913 e 914, contato violento na área da cabeça ou pescoço que não cumpram as exigências da regra 914, também referenciadas na regra 912, contato violento que for evitável depois de ser óbvio que a bola deixou a mão do passador, exceção, um jogador de defesa que é bloqueado por jogador ou jogadores do time A com a força tal que ele não consiga evitar o contato com o passador. Entretanto, isso não livra o defensor da responsabilidade por faltas pessoais conforme descritas em algum outro lugar nessa seção. Então, se um defensor for bloqueado em direção ao passador depois de um passe e ele não consegue evitar o contato, ele entra nessa exceção. Mas qualquer contato violento que seja evitável depois de ser óbvio que a bola deixou a mão do passador, entra como violência ao passador. Cara, essa é uma falta que o pessoal usa bastante aqui, tá? Ficar de olho nisso.
Ou jogar o passador violentamente no chão e cair em cima dele numa ação de punição ao jogador, ou qualquer outra ação que seja falta pessoal descrita em algum outro lugar nessa seção. Então, as ações ilegais incluem, mas não se restringem a essa lista de 5 itens que eu li agora. Letra B. Quando um jogador do ataque estiver em postura de passador, com 1 ou 2 pés no chão, nenhum defensor com velocidade máxima em sua direção pode atingi-lo violentamente na área do joelho ou abaixo dela. O defensor também não pode rolar ou se jogar na área dos joelhos ou abaixo dela, atingindo esse adversário violentamente. Exceções: não é falta se o jogador do ataque for um corredor que não esteja em postura de passador, seja dentro ou fora da tackle box. Não é falta se o defensor segurar ou agarrar o adversário numa tentativa de realizar um tackle convencional, aquele tackle padrão, sem fazer contato violento usando a cabeça ou o ombro. E não é falta se o defensor tiver sido desacelerado no caminho ao adversário, ou seja bloqueado ou sofra falta de um adversário. Então, se o defensor desacelerou na hora que ele está entrando, ou se ele foi bloqueado para cima ou sofreu falta de um adversário e por isso atingiu o jogador em postura de passador no joelho ou abaixo, não é falta. Caso contrário, a penalidade é de 15 jardas aplicada do fim da última corrida, quando ela terminar além da zona neutra e não houver troca de posse de time durante a descida. Não sei exatamente por que essa penalidade está descrita aí, se ela já está descrita lá em cima, mas enfim, eles resolveram colocar essa penalidade descrita aí também para enfatizar. A R9191, depois do passador A17 soltar a bola, o B68 dá 2 passos e atinge o adversário sem mostrar intenção nenhuma de evitar contato. Isso é violência ao passador. O passador é um jogador indefeso que está vulnerável à lesão e deve ser totalmente protegido. Recadinho para o Fábio, que vai adorar essa frase. Após dar 2 passos, o B68 deve estar ciente de que o A17 tinha soltado a bola e deve estar apto a evitar contato com ele. Cara, sempre que eu vejo esse negócio protegido, eu imagino o ref bloqueando pro QB. Imagino o Jean fazendo posição de bloqueio, não toca no cara. Essa R aí, ela só dá aquela esclarecida na questão dos 2 passos, né? O defensor tem até no máximo 2 passos de flexibilização da regra para poder fazer o contato com o adversário. Mas legal isso que às vezes os caras dão 2 passos só e estouram o cara. Explode mas, logo, né? Mas eu dei só 2 passos, os caras vêm falar. Mas o cara já passou há muito tempo e eles vão lá dar 2 passos e bum. Ou então o cara levanta a mãozinha como se não tivesse feito nada e se joga de peito, né? 2. O quarterback A11 recua dentro do pocket e se posiciona para passar. Assim que ele lança a bola, é atingido pelo end B88, que entra com seu ombro no joelho de A11. O passe é incompleto ou é recebido por A44, que é derrubado, ganhando 12 jardas. Falta de B88 por atingir violentamente os joelhos do passador, em violação à regra 919B. Primeira descida automática, penalidade de 15 jardas. Na primeira situação, com o passe incompleto do ponto anterior. Na segunda situação, com o passe completo para 12 jardas do ponto do fim da corrida, que foi a jarda B40. 3. Quarterback A11 recua dentro do pocket e se posiciona para passar. Ele corre para a direita, se posiciona novamente para passar, quando é atingido por B88, que entra com seu ombro no joelho. O A11 então recolhe a bola e cai no chão, sendo derrubado por A11. Falta de B88, violação da regra 919B. Apesar do A11 não ser tecnicamente um passador porque ele não lançou a bola, a ação de B88 é falta, sob 919B, por causa da vulnerabilidade de A11 como potencial passador em postura de passe. Essa aí o Fábio pira. Essa aí é especial, essa aí devia se chamar R tailandês. Mas é isso aí, como ele estava em posição de passador, ele não pode ser atingido no joelho. Exatamente, postura de passador não pode ser atingido do joelho para baixo. Artigo 10, chop block. Não deve haver chop block. Opa! Linda regra essa, olha que maravilha. Para quem não sabe o que é chop block, é só voltar lá no primeiro episódio 2, né? O episódio 2 que fala regra 2, seção 3, artigo 3, ele define o que é chop block. E já vai direto para as ARs, né, cara? Não fala, só não deve haver o chop block. Não, ele só diz não deve haver chop block. A R número 1. Em uma jogada de passo para frente, a 75 está bloqueando o adversário na cintura, atrás da zona neutra. Enquanto ele mantém um contato, vem um companheiro dele e bloqueia o mesmo adversário na coxa. Isso é um chop block, 15 jardas do ponto anterior, um bloqueio acima e um bloqueio abaixo da cintura. 2. Com o fluxo da jogada indo para a esquerda, o tackle da direita está soltando seu bloqueio acima da coxa no adversário quando o 27, o companheiro
desse tackle vem e bloqueia esse mesmo adversário no joelho. Isso é um chop block, 15 jardas, aplicação no ponto anterior se a falta ocorrer atrás da zona neutra. Mesmo que tenha aí um tempo entre o bloqueio de cima terminar e o de baixo começar, ainda assim é um chop block. 3. Imediatamente após o snap, o guard da esquerda e o tackle da esquerda simultaneamente bloqueiam o mesmo adversário que está na zona neutra. Ambos os bloqueios são abaixo da cintura e na outra situação um é acima e o outro é abaixo. Na primeira situação, os dois fazem bloqueios legais abaixo da cintura e na segunda situação é uma falta por chop block, um bloqueio acima e um abaixo da cintura. 4. O tight end A87 e o wingback A43 estão liderando a jogada. Ambos simultaneamente bloqueiam o mesmo adversário que está 3 jardas além da zona neutra. Os bloqueios são os dois acima da cintura ou um acima e um abaixo. Quando os dois bloqueios são acima da cintura, são legais, e quando é um acima e um abaixo, chop block. 5. Depois de fazer o snapper passa pelo nose guard que está na frente dele, só encostando nele, a caminho de bloquear um linebacker. O snapper faz um contato breve com o nose tackle, e aí o nose tackle estende a mão e usa o braço para iniciar o contato com o A54. Enquanto o nose tackle e o A54 estão em contato, o guard da direita bloqueia esse B62 no joelho pela frente. Essa jogada é legal, depois da edição vai ficar facinho de entender. A54 não está bloqueando o B62 porque o contato acidental ou o contato iniciado por B62 não constitui parte de uma combinação de bloqueio e, portanto, não há chop block. Então aí o que ele está me dizendo é que, e a definição já falou disso também, é que quando o contato é iniciado pelo defensor, não há chop block. Nesse caso, então, traduzindo a jogada, o snapper está tentando desviar do nose tackle e ir buscar um linebacker lá na frente. Quando ele está tentando desviar, o nose tackle estica a mão e encosta nele. E aí quando ele estica a mão e encosta nele, vem um outro cara do ataque e bloqueia o nose tackle abaixo da cintura. Nesse caso, não é o snapper que está bloqueando o nose tackle, é o nose tackle que iniciou o contato com o snapper. E aí não tem a combinação do chop block. Artigo 11. Alavancagem e salto, ou em inglês, leverage and leaping. Essa é chatinha pra explicar com palavras. Vamos explicar com palavras e depois a gente explica sem palavras. Letra A. Nenhum jogador de defesa, em tentativa de ganhar vantagem, pode pisar, pular sobre ou subir em um adversário. Isso é claro. Não pode subir no adversário, não pode pisar no adversário, não pode pular por cima de um adversário. Letra B. É falta se um jogador da defesa se movimentar para frente e tentar bloquear um chute ou um aparente chute em um field goal ou try, tirando os pés do chão e saltando em um plano diretamente acima da moldura do corpo de qualquer adversário. Não é falta se o jogador estiver alinhado e estacionário numa posição até 1 jarda atrás da linha de scrimmage quando ocorrer o snap. Eu acho que essa B, ela tá... Não, tá falando em field goal ou try, né? Isso aí falta pular mal. Andar pra frente e pular por cima, em cima de um jogador. Só pode se ele estiver parado a 1 jarda e parado, né? Não pode tá mais do que 2 jardas ou em movimento. Isso. Letra C. É falta se um jogador da defesa que esteja dentro da tackle box, ou seja, no backfield do ataque, tentar bloquear um punch, tirando os pés do chão, saltando em um plano diretamente acima da moldura do corpo de qualquer adversário. Não é falta se o jogador tentar bloquear um punch pulando reto para cima sem tentar pular sobre o adversário, e não é falta se o jogador saltar por ou acima de um gap entre jogadores. Essa letra C é aquele escudo no backfield de jogada de punch. Letra D. Nenhum jogador de defesa, em uma tentativa de bloquear, bater ou receber um chute, pode pisar, pular ou ficar sobre um companheiro de time, colocar as mãos em um companheiro de time para se alavancar e conseguir a maior altura, e nem ser levantado por um companheiro de time jogado ou empurrado para cima. Para essas 4 situações, a penalidade é de 15 yards do ponto anterior e primeira descida automática. Letra E. Nenhum jogador pode se posicionar com seus pés nas costas ou ombros de um companheiro de time antes do snap. Isso é uma falta em bola morta, 15 yardas do próximo ponto, porque é antes do snap. Primeira descida automática para faltas do time B se não estiver em conflito com outras regras. Artigo 12. Contato com o adversário fora da jogada. A gente já falou sobre isso nos episódios da regra 7.
Aqui a gente só vai explicar o que é essa regra. Nenhum jogador deve dar tackle ou investir contra um recebedor quando um passe para frente para ele é obviamente não alcançável. Isso é falta pessoal e não interferência de passe. Nenhum jogador deve investir contra ou se jogar em um adversário obviamente fora da jogada, tanto antes quanto após a bola estar morta. Tem um dos vídeos que a gente usou como exemplo no vídeo sobre bloqueio cego ilegal, que está no nosso canal no YouTube, cujo link é uma quantidade absurda de números, uma sopa de letrinha que não dá para reproduzir aqui. Mas tem esse vídeo lá. O último vídeo do exemplo de bloqueio cego ilegal é um vídeo em que eu falo claramente que aquela situação se encaixa nessa regra. Atacar um jogador, obviamente, fora da jogada. No caso do vídeo, ele ataca 2 jogadores, obviamente, fora da jogada. Mas, enfim. Tem um vídeo claro desse exemplo do que não pode acontecer e está aqui na regra 12 que a gente acabou de ler. Artigo 13. Hurdling, que não tem condição de eu descobrir qual é a tradução disso, mas eu coloquei como salto sobre jogadores. Não deve haver saltos do tipo hurdling sobre outros jogadores. Exceção, o carregador da bola pode fazer salto estilo hurdling sobre um adversário. Tem na definição também. É tipo aquele salto sobre barreiras, né? Que a gente falou. É, exatamente. Tá correndo e salta por cima do cara em movimento, assim. Como se estivesse saltando sobre barreira numa corrida de obstáculos, numa corrida de barreiras. Isso. Como se traduz isso? Se alguém tiver sugestão, cartas para redação, mande sua sugestão de como traduzir hurdling. Artigo 14, contato com o snapper. Quando o time está em formação de chute da scrimmage, um jogador de defesa não pode iniciar contato com o snapper até ter se passado 1 segundo após o snap. De novo, essa regra só entra em vigor quando um time está em formação de chute de scrimmage. Ela não vale em qualquer momento. Ela só vale quando um time está em formação de chute de scrimmage. Mais uma razão pela qual é relevante você saber qual é a definição de formação de chute da scrimmage. A R9114, número 1, a 10 está em formação de shotgun a 5 jardas e meia atrás do snapper, que tem sua cabeça abaixada e está olhando para trás através de suas pernas. Imediatamente após o snap, o nose guard B55 investe diretamente contra o snapper e o empurra para trás. Essa jogada é legal. Ao snapper não é garantida nenhuma proteção especial porque o time A não está em formação de chute da scrimmage, porque o A10 não está a pelo menos 7 jardas atrás do snapper, conforme diz a definição da regra 2.16 no artigo 10. O snapper tem a proteção normal contra qualquer falta pessoal por violência desnecessária. No caso dessa jogada não tem nenhuma falta. Número 2. O time A está em uma formação óbvia de chute da scrimmage com o punter a 15 jardas atrás da linha de scrimmage. Imediatamente depois do snap, o nose guard B55 investe diretamente contra o snapper e o empurra para trás. O snap da bola vai para um upback 3 jardas atrás da linha de scrimmage ou para o potencial chutador que ao invés de chutar, corre ou passa a bola. Isso é falta. A penalidade de 15 jardas da primeira descida automática só pode haver contato com o snapper 1 segundo após o snap, quando o time A está numa formação de chute da scrimmage. E só para deixar claro aqui, especialmente para árbitros e quem tiver interessado, quando a gente fala em 1 segundo após o snap, o manual de mecânica fala sobre isso. Não seja técnico demais. 1 segundo é a forma simplificada de dizer o tempo normal em que um jogador levaria para dar o snap e se reequilibrar em campo. Não é para você ficar de olho no relógio para contar passar 1 segundo, não é para você achar que você tem um relógio na cabeça e sabe exatamente quando passou 1 segundo. É para você dar, entre aspas, 1 segundo, que é o tempo em que o tempo normal em que um jogador dá o snap e levanta e se equilibra novamente. A R3, imediatamente após o snap, com o time A em formação de chute da scrimmage, o nose guard B71 tenta entrar no gap entre o snapper e o jogador de linha adjacente. O contato inicial do B71 é com o jogador ao lado do snapper. Isso é legal. O contato incidental com o snapper após o contato inicial, legal, não é falta. Assistindo a NFL você vai ver a diferença da nossa regra para deles. Na regra deles é proibido alinhar um jogador na frente do snapper. E aí você vai ver várias situações, o umpire ou algum outro árbitro encostando no jogador que esteja alinhado na frente do snapper, mandando ele sair. E aí o jogador sai para o lado. Isso é arbitragem preventiva, mas essa regra é a regra da NFL. Na nossa regra você pode se alinhar na frente do snapper sim, só que você só pode atacar o snapper se o time A tiver informação de chute da scrimmage 1 segundo depois do snap. Artigo 15, Horse Collar Tackle.
Todos os jogadores são proibidos de agarrar a parte de trás da porção superior do protetor de ombros, a área do nome da camisa ou acima, ou a parte dentro das laterais do protetor de ombro ou da camisa, e então puxar o carregador da bola ou corredor para baixo, em direção ao chão. Isso não se aplica a um carregador da bola, incluindo um potencial passador que esteja dentro da tackle box. Lembre-se que a tackle box deixa de existir quando a bola sai dela. Nota: não é necessário que um jogador puxe o adversário completamente para o chão para que o ato seja ilegal. Se os joelhos do jogador dobrarem por causa da ação do defensor, é falta, mesmo que o adversário não seja puxado completamente para o chão, ou seja, mesmo que não seja derrubado, mesmo que não haja o tackle. Antigamente tinha o argumento de que se não derrubou o jogador, não pode ter horse collar tackle, mas aí essa nota vem e diz que pode sim, que a questão é que a gente está tentando evitar esse efeito de botar o peso nas pernas do jogador que está sofrendo esse puxão para baixo. Se os joelhos desse jogador dobrarem, isso já é falta. AR 9115-1, enquanto o carregador da bola A20 corre além da zona neutra próxima à lateral, o defensor o agarra por trás, pelas costas da camisa na gola, ou pela parte interna da sua proteção de ombros. Esse defensor então continua com esse contato por várias jardas, mas o A20 só vai ao chão depois de receber o tackle de outro defensor. A jogada é legal, o B56 não cometeu falta porque ele não puxou o A20 para baixo. Ele só ficou em contato, puxando ali, mas não fazendo um horse collar tackle. Ficou puxando para trás, mas não puxou para baixo. Artigo 16. Violência ou investida contra um chutador ou holder. A. Quando for óbvio que um chute de scrimmage será realizado, nenhum adversário deve investir ou fazer violência contra um chutador ou holder de um place kick. Violência é uma falta pessoal em bola viva que põe em risco o chutador ou o holder. Investida contra um chutador ou holder é uma falta em bola viva que ocorre quando o chutador ou holder é deslocado de sua posição de chute ou holder, mas não sofre violência. Nota: investida acarreta em penalidade de 5 jardas do ponto anterior. 3. Contato acidental com o chutador ou holder não é falta. A proteção do chutador sob essa regra termina quando ele tiver tido tempo razoável para se restabelecer, para restabelecer seu equilíbrio, ou quando ele carrega a bola para fora da tackle box antes de chutar. Lembrando que enquanto ele está carregando a bola para fora da tackle box antes de chutar, ele não é um chutador, então não tem a proteção também. Mas se ele leva a bola para fora da tackle box e chuta, ele não tem mais a proteção da violência ou investida contra o chutador ou holder. 5. Quando o contato de um defensor contra o chutador ou holder for causado por um bloqueio de um adversário, não há falta por violência ou investida contra um chutador. Um jogador que faz contato com o chutador ou holder após tocar um chute não comete falta de violência ou investida. Quando um jogador que não seja aquele que bloqueia um chute de scrimmage comete investida ou violência contra o chutador ou holder, é falta. E quando em dúvida se a falta for investida ou violência, a falta é violência. Penalidade por violência ou qualquer outra falta pessoal contra o chutador no ato ou logo após de chutar a bola, 15 jardas do ponto anterior e primeira descida automática se não estiver em conflito com outras regras. Investida contra o chutador, 5 jardas do ponto anterior. Letra B. Um chutador ou holder simulando sofrer violência ou investida por um jogador de defesa comete conduta antidesportiva. Penalidade 15 jardas do ponto anterior. Letra C. O chutador de um free kick não pode ser bloqueado até que ele tenha avançado 5 jardas além de sua linha restritiva ou o chute tenha tocado um jogador, um árbitro ou o chão. Penalidade de 15 jardas do ponto anterior. AR 9116-1. A1 recebe um snap long e vai chutar um punch de trás de sua linha de scrimmage, mas erra a bola que cai no chão. Ele então recebe contato de B1, fumble do time A, não há chutador até que a bola tenha sido chutada. 2. A1 chuta a bola, depois disso B1, incapaz de parar sua tentativa de bloquear o chute, faz contato com o chutador ou holder. Essa ação pode ser violência ou investida contra o chutador ou holder. Quando em dúvida, a marcação deve ser de violência, que carrega uma penalidade de 15 jardas e primeira descida automática. Número 3. A1, em uma formação que não é de chute de scrimmage, dá um chute rápido e tão inesperado que B1 não consegue evitar o contato. Isso não é violência ou investida contra o chutador, já que a regra aplica-se somente quando é razoavelmente óbvio que um chute será feito. 4. B1 investe contra um jogador A1 que tinha chutado a bola e tinha tido um tempo razoável de retomar seu equilíbrio.
Não é falta de B1, a menos que julgado como investida contra ou arremessar-se contra um adversário, obviamente fora da jogada. Número 5. Após B1 investir contra um chutador, o chutador simula ter sofrido violência. Faltas que se anulam por investida contra o chutador e simular ter sofrido violência. Só que ele não deixa claro na R, mas nesse caso a gente tem uma falta pessoal por investir contra o chutador, que se anula com uma antidesportiva de simular sofrer violência. Não, mas é que ali é investida, não violência. Tudo bem, então, tudo bem, elas se anulam, só que a falta do time A, do jogador A25 que simulou ter sofrido violência, é antidesportiva. Então as faltas se anulam, mas a falta de A25 conta como uma das duas possíveis antiesportivas que ele pode cometer no mesmo jogo. A 6. Time A está em formação de chute de scrimmage e o punter A1 move-se lateralmente 2 ou 3 passos para recuperar um snap mal feito ou recupera um snap que foi sobre sua cabeça e então chuta a bola. Ele recebe contato de B2 numa tentativa mal sucedida de bloquear o chute. O A1 não perde automaticamente sua proteção em qualquer um dos casos, a menos que ele carregue a bola para fora da tackle box. Enquanto na tackle box ele tem o direito à proteção, assim como qualquer outra situação de chute. Quando se torna óbvio que ele tem a intenção de chutar, numa posição normal de punch, jogadores de defesa devem evitá-lo. 7. Punter A22 está a 15 jardas atrás da zona neutra quando ele recebe o snap, corre para sua direita num ângulo em direção à linha de scrimmage e sai da tackle box. Ele então para, chuta um punch e é imediatamente atingido por B89 que está mergulhando, ou é imediatamente atingido por B89 que comete uma falta por mirar. Na primeira situação, a jogada é legal sem falta, porque o A22 saiu da tackle box e perdeu a proteção contra a violência ou investida. Na segunda situação, que ele sofre falta por mirar, mesmo que o chutador esteja fora da tackle box, mirar é uma falta pessoal e a penalidade será aplicada do ponto anterior. Artigo 17. Participação contínua sem capacete. Um jogador cujo capacete sair completamente durante uma descida não pode continuar participando da jogada, partindo para outra ação que não seja a inicial na qual ele já estava envolvido, tenha ele colocado o capacete de volta ou não durante a descida. A R9117 diz: durante uma descida, o capacete de B55 sai sem ser por falta do time A no capacete, e o B55 imediatamente pega o seu capacete, recoloca e continua a perseguir o carregador da bola. Falta pessoal de B55 por participação contínua após perder seu capacete. O relógio para no fim da descida e B55 deve deixar o jogo pela descida seguinte. E aí aquelas regras todas da regra 339 se aplicam. Ele pode usar o timeout se for o caso para ficar em jogo, mas não vamos entrar nisso agora porque estamos entrando no último artigo da regra 9, seção 1, coisa que eu não achei que fosse acontecer em um episódio só. Esse último artigo é um artigo novo. É o artigo sobre bloqueio cego, blindside block. Artigo 18. Nenhum jogador pode fazer um bloqueio cego atacando um adversário com contato violento. Exceções, um jogador ou um recebedor no ato de tentar uma recepção. Não, exceções, um corredor, não um jogador. Um recebedor, embaixo. Um corredor. Falei um jogador? Falou, a primeira exceção tu falou um jogador, é um corredor. Desculpa. Exceções, um corredor ou um recebedor no ato de tentar uma recepção. Nota. Se além disso a ação preencher os elementos de mirar, é um bloqueio cego com mirar, pelas regras 913 e 914. A R9118 diz: B44 intercepta o passe do A12 na jarda 20. Ele vira para frente no campo para retornar. Durante o retorno, o B21, um companheiro dele, se aproxima de um adversário no meio do campo pelo ponto cego e faz o bloqueio com as mãos esticadas, ou um bloqueio do tipo screen, que ele só para no caminho do adversário, ou atacando o adversário com contato violento usando o ombro dele no peito do adversário, ou atacando com contato violento usando o ombro dele na cabeça do adversário. O B44 retorna a interceptação até a jarda 20 adversária. Na primeira situação, que ele usou as mãos esticadas para bloquear, sem falta. Na segunda situação, que ele só para na frente do adversário, sem falta. Na terceira situação, que ele ataca usando o ombro dele no peito do adversário, falta pessoal por bloqueio cego ilegal, penalidade de 15 jardas do ponto da falta. E na quarta situação, que ele ataca o adversário usando o ombro na cabeça do adversário, falta pessoal, bloqueio cego com mirar, penalidade de 15 jardas do ponto da falta, e o B21 está desclassificado. Nessa R, a penalidade é aplicada do ponto da falta por causa do procedimento do 3 e 1, o fim da corrida é à frente do ponto da falta e a gente aplica a penalidade do ponto da falta, assunto para quando chegarmos à regra 10.
Só para esclarecer aqui, tem um vídeo falando sobre explicando a regra do bloqueio cego ilegal, e tem um vídeo de exemplos de bloqueio cego ilegal, e tem um vídeo de várias jogadas da CFO, da NCAA, traduzido com a explicação do que é bloqueio cego ilegal. Então tem muito material para entender o que é bloqueio cego ilegal. Ainda tem muita dúvida para ser sanada e muita coisa que ainda vai ser perguntada para a gente, mas existe já bastante material para entender o que significa essa regra. Significa que não pode fazer um bloqueio cego? Não. Significa que não pode fazer um bloqueio cego atacando o adversário com contato violento. E aí as exceções, é óbvio que você pode atacar com contato violento um corredor, é óbvio, porque você está tentando derrubar o jogador que está com a bola, e um recebedor no ato de tentar uma recepção, que é a segunda exceção, ele pode receber contato no bloqueio cego, porque ele está tentando fazer uma recepção. Então qualquer contato que você faça nele vai ser pelo ponto cego. Ele pode receber bloqueio pelo ponto cego com contato violento. Chegamos então, heroicamente, ao final da sessão número 1. A gente, durante a gravação do episódio, parou bastante para resolver algumas questões técnicas que a gente teve aqui. Então eu não tenho a menor ideia de qual vai ser a duração desse episódio. Mas os heróis da resistência, que a gente começou o episódio com mais gente, que a gente está terminando na gravação. Parabéns aos heróis da resistência e a todo mundo que me ajudou nesse episódio. Uhul! Obrigado mais uma vez a você que está assistindo e que assistiu todos os 15 episódios. Assistiu não, né? Porque é só áudio, mas que escutou todos os episódios até esse 15º que estamos comemorando aqui hoje. 15º episódio, que maravilha. Continue assim, continue estudando, continue participando, continue mandando suas questões para o nosso Instagram, @zebracast, ou para o nosso Twitter também, @zebracast, ou para mim, por e-mail, para o danielvasquezarbitragem@gmail.com, Vasquez com S e S. Ou quem quiser tentar encontrar a gente no Facebook, fique à vontade também. O importante é você entrar em contato com a gente se você tiver dúvida. Não deixe a sua dúvida guardada na sua cabeça. Bote ela para fora, porque ela pode ajudar você e outras pessoas também. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau. Até a próxima. Valeu, boa noite. Um abraço. Melhor texto final até agora. Vou anotar ele para ler, para falar ele sempre igual. Tava inspirado. Cara, acho que a gente consegue terminar isso. Você terminar isso mais um, cara. Será? Boa noite, bom dia, boa tarde. Roda a vinheta. Boa. Então vamos começar.